sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Nós leremos até o versículo 11, Marcos 16, de 1 a 11. Está escrito o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eu quero pensar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: as 7 mensagens da ressurreição. As 7 mensagens da ressurreição. É sabido de todos que na cruz Jesus proferiu 7 palavras que impactaram o mundo. A primeira palavra, a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra, a palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra é a palavra de solidariedade. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra, palavra de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra, palavra de agonia. Tenho sede. A sexta palavra, palavra de vitória. Está consumado. A sétima e última palavra, palavra de rendição. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora é hora de nós ouvirmos a reverberação das 7 mensagens da ressurreição. E eu queria então trazer à sua mente esclarecida, de forma objetiva, essas 7 mensagens da ressurreição. A primeira delas proclama que os excluídos são privilegiados. Veja você comigo, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Veja o versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira
7 demônios. Irmãos, não é curioso isso? Que Jesus, tendo ressuscitado, no primeiro dia da semana, não tenha aparecido primeiramente a Pedro, a João, ou a sua mãe, mas aparecido em primeiro lugar, não aos apóstolos, mas às mulheres, e muito particularmente a Maria Madalena. Naquela época as mulheres eram excluídas, mas no reino de Deus a pirâmide está invertida. Aqueles que são excluídos, ou marginalizados, ou desprezados, estão no topo da pirâmide. Esta mulher fora endemoniada. Alguns acreditam que ela também foi prostituta, mas convertida, transformada, recebe o privilégio de ser a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aliás, vale destacar que as mulheres, conforme Lucas capítulo 8, e dentre elas Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras, foram aquelas que sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. Foram aquelas que estavam presentes quando Jesus foi crucificado, quando a Bíblia diz que só o apóstolo João lá estava. Quando Jesus foi sepultado, elas estavam lá, vendo onde e como ele foi sepultado. E agora são elas que vão ao túmulo no domingo de manhã para levar aromas, embalsamá-lo. E são elas as primeiras pessoas a verem o túmulo aberto, a entrarem no túmulo e constatarem que ele está vazio, e a receberem a mensagem angelical: buscais entre os mortos aquele que está vivo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E são as primeiras também a receberem a mensagem da gloriosa verdade que ele vive, comunicando isso aos seus próprios apóstolos. Então a primeira verdade que eu encontro aqui, meus amados irmãos, é que a mensagem da ressurreição proclama que os excluídos são privilegiados. Bendito seja Deus, porque você e eu estávamos perdidos. Você e eu estávamos mortos. Você e eu éramos estranhos às alianças da promessa. E Deus nos amou, e Deus nos escolheu, e Deus nos atraiu, e Deus nos transformou, e Deus nos perdoou, e Deus nos salvou, e hoje nós somos membros da família de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que privilégio, que bênção! Segundo lugar, segunda mensagem da ressurreição. Proclama que os caídos são levantados. Olha comigo o versículo 7. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. É muito curioso que Marcos tenha nos registrado isso, porque vocês se lembram que o cenário anterior foi o seguinte: Jesus estava no cenáculo, porque ele mesmo ordenara a Pedro e a João para preparar um lugar para Jesus comer a Páscoa com eles. Pedro e João então preparam o cenáculo. Mas enquanto os discípulos discutiam quem era o maior dentre eles, enquanto Jesus, mergulhado na sombra da cruz, resolve dar-lhes uma lição, e a nós inclusive, pegando a toalha e a bacia e lavando os pés dos seus discípulos. Quando Jesus se aproxima diante de Pedro, ele pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. E Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então ele disse: então me lava os pés, as mãos e a cabeça. E Jesus disse: já estás limpo, não precisa lavar, só os pés.
Vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo? É só os pés. E diz a Bíblia que quando Jesus está saindo do cenáculo, ele diz para os seus discípulos assim: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Jesus se aproxima bem de Pedro e diz: Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. E Pedro responde para Jesus: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E esse Pedro que vai dormir no Getsêmani, e Jesus vai acordar e diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Este Pedro que não há valentia carnal, saca da espada e decepa a orelha de Malco. Este Pedro que segue a Jesus de longe. Este Pedro que se associa na roda dos escarnecedores para negar Jesus 3 vezes. Este Pedro que chora amargamente. Este Pedro que a essas alturas deve estar pensando: eu não tenho mais condições de ser discípulo, eu não tenho mais condições de retornar ao meu status quo, eu agora não tenho mais condições de voltar à posição que eu tinha de um apóstolo. Talvez tinha desistido de Jesus. Mas agora Jesus retrata o interesse que tem por ele, porque um emissário de Jesus, um anjo, diz para Maria, com as outras mulheres: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia. O que significa isso? Significa que a mensagem da ressurreição revela para nós que o Senhor está pronto a levantar o que caiu. Ele está pronto a estender a mão àquele que fracassou. Ele está pronto a reerguer aquele que está no pó, na lona, no chão. Que mensagem bendita, a mensagem do perdão, a mensagem da graça, a mensagem da esperança, a mensagem do recomeço. Terceira mensagem da ressurreição. Proclama a gênese, o começo da nova criação. Veja comigo o versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Vejam vocês que Deus começa a criação e cria a luz no primeiro dia da semana. E agora Deus começa a nova criação no primeiro dia da semana. Quando aquele que é a luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, emerge das trevas da morte para a vida da imortalidade. E isso retrata para nós, meus amados irmãos, que aqui nasce a obra da redenção. No primeiro dia da semana, uma nova realidade, um novo mundo, uma nova ordem, uma nova criação. E é por isso que, se você está em Cristo, você é nova criatura. E é por isso que a igreja cristã começa a adorar a Jesus no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, o Espírito Santo foi derramado. No primeiro dia da semana, a igreja apostólica se reunia para celebrar a ceia. No primeiro dia da semana, João contemplou Jesus na ilha de Patmos. No primeiro dia da semana, você e eu estamos aqui para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quarta mensagem da ressurreição. Proclama que o cristianismo não é uma instituição apenas, ou um credo apenas, mas, sobretudo, um movimento. Olha comigo o versículo 7 outra vez.
Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Que coisa preciosa, irmãos, porque o cristianismo é certamente um conjunto de doutrinas, de verdades, de dogmas, que representam o conteúdo da nossa fé, o Evangelho. É por isso que você estuda a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Aqui você encontra toda a vontade de Deus, toda a verdade de Deus para a nossa salvação. Mas o cristianismo é muito mais do que apenas um corolário de doutrinas e dogmas, de preceitos. Notem vocês que o nosso Cristo está indo adiante de nós. O cristianismo não é apenas uma instituição, é um movimento. Ser cristão é seguir a Cristo e Ele está à nossa frente. É por isso que o cristianismo foi chamado no livro de Atos da religião do caminho. Nós estamos no caminho, nós estamos seguindo o nosso líder, o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele está à nossa frente, Ele vai à frente, guiando o seu rebanho. Bendito seja Deus. Nós devemos ter, irmãos queridos, o máximo e todo o cuidado para que a nossa religiosidade não se transforme em monumento, em vez de um movimento. Há muitas pessoas que transformaram o cristianismo apenas numa religião, numa instituição, num corolário de dogmas. Mas, embora nós tenhamos apreço e apego e compromisso e fidelidade com a verdade, com a doutrina, com o dogma, com o conhecimento da Escritura, nós entendemos também que ser cristão é mais do que isso, é seguir o Cristo vivo. Ele vai à nossa frente. Ser cristão é andar com Ele, é seguir a Ele. Há muitas pessoas que têm o credo, mas não seguem. Mas não são aqueles que, conforme ele diz, se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. O que esse texto está querendo mostrar para nós é que nós não podemos viver no passado. Hoje o pastor, ao ler o texto bíblico aqui, pontuou algo sublime para nós. Quando falou da morte, está no passado. Quando falou da ressurreição, está no passado. Mas quando falou do seu ministério sacerdotal, está no presente. Ele está à destra de Deus, ele não esteve, ele está. Ele não intercedeu, ele intercede por nós. Nós cremos em verdades absolutas, mas nós seguimos aquele que é a verdade. Ele é o caminho e nós estamos nele. Ele é a verdade e nós seguimos a Ele. Ele está à nossa frente e nós seguimos as suas pegadas. Essa é uma mensagem gloriosa da ressurreição. Quinta mensagem, irmãos, quinta mensagem da ressurreição. Proclama a transformação da rotina em um cenário de encontro com Cristo. Volte os olhos ao verso 7 comigo. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Notem vocês que os discípulos, todos, exceto Judas Iscariotes, que não é mais discípulo, não era convertido, era ladrão, o traidor. Todos os outros eram galileus. A Galileia era o território comum, a geografia deles, onde eles nasceram, onde eles cresceram, onde eles viveram, onde eles foram chamados para o ministério. E Jesus está mostrando algo sublime aqui. A Galileia é mais do que um lugar físico, a Galileia era o lugar do todo dia deles. Onde eles moravam, onde eles trabalhavam, onde eles conheciam os amigos, onde eles tinham parentes, onde eles tinham vizinhos. A grande questão aqui é onde você vai encontrar Cristo e onde Cristo vai encontrar você.
Às vezes nós temos uma espiritualidade do monte, ou a espiritualidade do vale, ou a espiritualidade do templo, ou a espiritualidade de um congresso, ou a espiritualidade de uma conferência, e Jesus encontra-se conosco, na nossa geografia do dia a dia, na nossa Galileia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa agenda, na nossa dinâmica de vida, lá na Galileia que Ele vai encontrar com a gente. Desta forma, queridos irmãos, aquilo que nós chamamos de Páscoa, ou a verdade bendita da ressurreição, é mais do que simplesmente um lugar especial, numa data especial. Relembra para nós que Jesus vai adiante de nós e nos encontra nos lugares onde nós vivemos e onde nós trabalhamos. Você tem encontrado Jesus na sua casa? No seu trabalho, na sua Galileia? Aquilo que é o território comum do seu dia a dia tem sido o seu local de encontro com Jesus? Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos pensar que só aqui é casa de Deus, só aqui Jesus está presente, só aqui Ele fala conosco. Embora aqui é casa de Deus, embora aqui Ele está presente, embora aqui Ele fale conosco, Ele também nos encontra na nossa Galileia, lá na nossa casa, lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, lá na nossa parentela, lá no nosso dia a dia, lá na nossa agenda comum. Sexta mensagem da ressurreição. Proclama que a ressurreição, a Páscoa, é lidar sempre com o sobrenatural na naturalidade da vida. Olha comigo o versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Vejam vocês que essas mulheres, algumas delas tinham sido libertas por Jesus, como o caso de Maria Madalena. Lá em Lucas 8 diz que algumas tinham sido curadas por Jesus. Elas haviam sustentado financeiramente o ministério de Jesus. Elas estiveram com Jesus nos seus momentos de popularidade e no momento em que Ele está sendo vilipendiado e crucificado. Elas honraram Jesus na vida, honraram Jesus na morte e honraram Jesus na ressurreição. Elas tinham um conhecimento próximo de Jesus, familiaridade com Jesus, mas agora elas estão sendo confrontadas com o novo, com o inédito, com o extraordinário, com o milagre, com o temor assombroso. Isso é sublime porque, por mais que você conheça, você está lidando com o sublime, com o extraordinário, com aquilo que transcende a nossa percepção humana. Quem de nós pode contemplar o Cristo vivo que venceu a morte sem ficar completamente tomado de um santo temor, de uma santa reverência? Talvez não tenha nada que amorteça mais a nossa vida espiritual do que nos acostumarmos com o sagrado. De abrirmos a Bíblia e esse livro não é mais vivo no nosso coração, ele não pulsa mais na nossa mente, ele não lateja mais na nossa alma. Talvez não tenha nada mais perigoso do que você vir à igreja sem se preparar para vir para a igreja e entra despercebidamente e fica aqui descuidadamente e sai irrefletidamente. A mensagem da ressurreição nos prova e nos mostra isso, que quando você tem um encontro com o sobrenatural, quando você tem um encontro com o extraordinário, quando você tem um encontro com o celestial, quando você tem um encontro com a revelação de Deus, o seu coração é impactado, a sua vida é impactada, e isso tem que mexer com as estruturas do seu ser. Amados irmãos, nós lidamos com transformações profundas
porque o Cristo da glória venceu a morte, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu vitoriosamente. Essa é a mensagem mais revolucionária que pode acontecer. Mas a última mensagem, eu disse que seria breve, gostaria de sê-lo. A sétima e última mensagem é que a ressurreição proclama que a morte não tem a última palavra. Veja vocês comigo, versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. O anjo faz questão de destacar a humanidade, é Jesus. Faz questão de destacar sua humilde origem, Nazareno. Faz questão de destacar a sua descida mais profunda de humilhação. Ele foi crucificado. Mas faz questão também de retratar a sua vitória extraordinária e exponencial. Ele ressuscitou. A pedra foi removida. O túmulo está aberto. O túmulo está vazio. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele venceu a morte. E aqui que está, irmãos queridos, a grande diferença do cristianismo para todas as outras vertentes religiosas. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, dos papas, de Allan Kardec, de Russell, de Ellen White. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Ele inaugurou a imortalidade. A morte não tem mais a última palavra. A morte não é mais o rei dos terrores, o último inimigo. A morte já foi vencida, o aguilhão dela foi arrancado. Agora a morte não impõe terror mais sobre os filhos de Deus. Para nós agora morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para nós morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, esta é a gloriosa verdade que é proclamada na ressurreição. Os poderes do mal fizeram o seu pior, mas eles não tiveram, nem terão a última palavra. A última palavra é do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele disse para João em Pátimos: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele está no trono, ele reina, ele intercede, ele vai voltar, ele vai julgar vivos e mortos e ele vai levar a sua noiva para habitar com ele, para reinar com ele, para desfrutar da glória dele para sempre e sempre e sempre e sempre. Esta é a gloriosa verdade, as 7 mensagens da ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém.